Estamos orando, agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor por suporte. É um momento de oração que a gente tem aqui na quarta-feira no altar. Então coloque a sua vida diante de Deus, os seus pedidos. A igreja já fez os seus pedidos, né? Já compartilhou. Então agora é o momento de a gente desenvolver fé, colocar diante do Senhor nossas súplicas, nossas orações. Deus possa ouvir a nossa oração, que o Senhor possa responder o nosso pedido. Se coloque diante de Deus. É muita violência no meio da nossa cidade, dos nossos bairros. É muita enfermidade, muita doença, né? Muitos pedidos, né? Muitas informações sobre depressão, ansiedade, suicídio. Que o Senhor tenha misericórdia e cuide do seu povo, cuide dos seus, dos nossos parentes. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida, colocamos diante do Senhor os nossos pedidos. Deus, foi compartilhado aqui, foi pedido, conhecemos o Senhor, sabemos que o Senhor pode nos ajudar. Então, em nome de Jesus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, responde a oração, Senhor, responde. Tenha misericórdia de nós, porque nós pecamos, nós erramos, mas nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, com o nosso coração aberto, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que nos santifique, Senhor, nos santifique. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não presta, as sujeiras, as dúvidas, as dores, as ansiedades, a preocupação excessiva que foge do controle, que causa mal, que dá dor. Toma conta de nós, nos ajude nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nas nossas metas, nos nossos objetivos. Nós colocamos tudo em suas mãos. Aqueles que estão doentes, ó Pai, que estão enfermos na alma, cura em nome de Jesus. Os que estão enfermos na carne, em nome de Jesus, sara, Deus, cura. Se foi algo posto pelo inimigo, por Satanás, que seja repreendido em nome de Jesus. Que venha a cura sobre essa vida, Senhor, que nos ouve agora nesse momento. Se é uma doença, ó Pai, resultado, ó Pai, da deterioração do nosso corpo, da nossa carne, que o Senhor traga cura em nome de Jesus. Traga paz, Senhor, em meio à guerra, traga alegria em meio à tristeza, que o Senhor possa confortar os nossos corações e que o Senhor possa deixar sobre nós a sua paz. É a nossa oração que nós te fazemos hoje, pedindo que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, sobre cada pedido que foi colocado aqui diante do Senhor e sobre cada um que ora conosco nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você tem a sua oferta, se você tem a sua contribuição, você tem a oportunidade de entregar. A Daniele vai cantar e depois a gente vai refletir um pouquinho aqui na palavra de Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória
Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí, Romanos 12, por favor. Romanos 12, um texto conhecido, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam em sacrifício vivo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não vos conformeis, dependendo da sua versão, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deixa gravado aí, sublinhado na sua mente aí, esse amoldem ou se conformem com o padrão desse mundo, transforme-se pela renovação da sua mente. Há algumas semanas atrás, numa quarta-feira, eu falei sobre santificação aqui na igreja. Não sei quantos lembram, que eu falei do extremo, do cuidado na hora que você está num processo de santificação, e você tende a cair nos extremos, tanto de um lado quanto de outro, e isso pode causar mal. Aí falei da religiosidade e falei do relativismo de pecado. Isso é perigoso. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre santificação, que é um tema que se faz necessário nos dias de hoje, porque sem santificação ninguém verá a Deus, não é assim que a palavra fala? Então, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, é um assunto que ele é atual nos dias de hoje e é pouco falado. E eu queria abordar outros aspectos da santificação, assim, a definição de uma forma geral, quais são as manifestações da santificação na vida de uma pessoa, a luta, que é você viver uma vida santa. Então eu queria falar com vocês isso hoje. Quando a gente fala, por exemplo, de santificação, e existe uma expressão, uma frase que já caiu até em chavão evangélico, que a gente já discutiu isso aqui, que não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Quem falar que é fácil ser cristão nos dias de hoje, tem que rever alguns conceitos, porque não é fácil, não é difícil. É muito difícil ser crente hoje, ser cristão hoje. Por quê? Porque você precisa negar o seu eu diariamente, e você lutar contra a sua natureza é muito difícil. E a gente sabe, para a tristeza nossa, que nas igrejas hoje, tem muita gente que é membro de igreja, que tem cargo na igreja, que frequenta a igreja, que faz um monte de coisa dentro da igreja e vive uma vida totalmente diferente ou fora dos padrões que a palavra de Deus nos direciona. É verdade ou não é? Nos dias de hoje, tem muita gente dentro da igreja, que tem cargo na igreja, que fala que é crente, tem jargão de crente, enfim, segue alguns os rituais religiosos, mas a sua vida é totalmente em desacordo com os princípios da palavra de Deus. Isso é uma realidade hoje. E quando a gente fala, por exemplo, de salvação, existe uma parte no processo de salvação que é importantíssimo, que é uma coisa chamada arrependimento. Se a gente exclui o arrependimento do processo de salvação, você não tem salvação. A gente aprendeu isso no evangelismo bíblico, que sem arrependimento, sem confissão, não há salvação. E o arrependimento, ele é mudança de mente. Esse texto fala sobre isso. Mudança de mente. Mudança de atitude. Se você fala assim, eu estou arrependido, mas se não há uma mudança de atitude, não há arrependimento. Vocês entendem isso? Não há. O mínimo que você deve ter ali, por exemplo, o máximo, melhor dizendo,
é uma comoção, né? Não é bem um arrependimento, é um sentimento de culpa, mas que não chega a ser um arrependimento, porque precisa ter mudança de atitude, tem que ter mudança de mente. E quando a gente fala, por exemplo, de salvação e ao mesmo tempo de santificação, a gente precisa entender o conceito da coisa. Ser santo, ser santificado, o que a gente entende disso? Tem muita gente que tem a ideia errada, acha que ser santo a gente já associa àquelas pessoas que foram canonizadas pela Igreja Católica, e não é isso, não é essa a ideia da santificação. Vamos tentar entender o que é ser santo, o que é ser santificado, porque se a gente não entende isso, a gente não sabe nem por que a gente tem que ser santo. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confessa Jesus como Salvador, quando você confia em Jesus, eu uso sempre esse exemplo porque eu acho que ele é muito claro, quando você confia em Jesus como um paraquedista confia no seu paraquedas, imagina, você pula de um avião, o cara não confia no celular ou na GoPro que ele vai se filmar, o cara não confia no sapato ou na calça que ele está usando, ele confia inteiramente naquela mochila que ele está usando, tanto que ele pula com aquela mochila. Se a mochila não funcionar, se o paraquedas reserva não funcionar, ele já era. Então ele deposita toda a confiança dele naquele instrumento. Quando a gente fala de entregar a vida a Jesus, é nesse sentido, é de você confiar em Jesus como um paraquedista confia no seu paraquedas. Então quando você tem esse encontro com Jesus e você faz isso, você se torna em Cristo um homem, uma mulher regenerado. E Deus, ele espiritualmente falando, ele te tira do mundo. O que é o mundo? Vocês sabem o que é o mundo? Ele te tira do planeta Terra? Te coloca fora? Não. Ele te tira do mundo. Pode deixar, só está gravando. Caiu a internet. Ele te tira do mundo e ele te coloca num local separado para ele. Ele te separa para ele. O termo ser santo vem de separação. Ele te tira do mundo quando você tem um encontro com Cristo e ele te leva para um lugar separado para ele. Você é propriedade exclusiva dele. Por quê? Porque ele te comprou por um alto preço. Preço de sangue, não é assim que Hebreus fala? Ele te comprou com preço de sangue. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente vê, quando a gente constata, quando as pessoas têm aquele pensamento, né, do suicídio, a gente falou muito isso aqui. Gente, não pense nunca isso, porque você foi comprado com um preço muito alto, você tem um valor muito alto para Deus. Por mais que o seu amigo, a pessoa que está próxima de você, não goste de você, ou faça com que você tenha esse sentimento de repulsa por você mesmo, que traga esses sentimentos ruins, entenda o seguinte, que o preço foi muito alto, e Ele te ama tanto, que Ele derramou até a última gota de sangue por amor a você. Valorize isso. Então ele te tira do mundo. O que é o mundo? É o sistema corrupto, perverso que nós vivemos. É esse sistema que é contra Deus, que os princípios são totalmente diferentes. Ele te tira desse mundo e ele te traz para separado para ele. Isso é que é ser santo, é ser separado. E quando que começa o processo de santificação? Porque ele é um processo. Você não se torna santo só no momento que você entregou o seu coração para Jesus, ou aquele momento que você estava em casa, ou estava na igreja, viu que você viveu aquele momento, você fala, poxa, mas que momento maravilhoso, aquele dia eu lembro, poxa, eu chorei tanto na presença de Deus, poxa, foi um momento tão agradável, poxa, eu senti o Espírito Santo inundando o meu ser, e foi aquele calor, foi aquela alegria. Tem muita gente que santificação é aquilo ali. Não, é um processo contínuo e constante, que começa naquele momento ali que você teve um encontro com Jesus, e vai até quando? Até quando Ele te chamar para a eternidade. É um processo contínuo e constante. E esse processo, gente, é uma ação do Espírito Santo sobre você. E a gente toma muito cuidado com isso que eu estou falando agora. É uma ação do Espírito Santo em você, que também se utiliza de decisões suas, mas aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente cai nos extremos da primeira parte dessa mensagem que eu já preguei, da religiosidade,
Porque tem muita gente que entende que santificação, que o processo de santificação é você se disciplinar a apenas fazer exercícios religiosos, práticas religiosas. Aí a pessoa entende erroneamente, vou fazer o seguinte, eu vou acordar 6 horas e vou orar durante 2 horas, quando der 11 horas eu vou orar de novo, porque a palavra de Deus fala que, né, Daniel orava lá, né, 3 vezes ao dia, então tem que orar mais uma, aí 4 horas eu vou orar de novo, vou fazer um jejum 7 horas, e depois eu vou ler o Salmo 119 todo, 10 horas, já viu o Salmo 119? Conhece? Você vai lá, e depois de madrugada eu vou acordar para ler o livro de Levíticos, ou de Números, aí você fica lá lendo lá. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir, cuidado com os extremos. Você não vai alcançar a santificação, ou você vai se tornar uma pessoa santa, por você seguir à risca rituais religiosos. É uma ação do Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo, ele age em você, e quando você se permite, por isso que aí envolve decisões humanas, quando você decide escolher, decidir que Deus, que o Espírito Santo atue, haja em você, aí ele age em você, ele trabalha dentro do seu coração, e aí as coisas vão surgindo naturalmente. Naturalmente você começa a sentir muito desejo de ler a Bíblia, de orar. Lembra do primeiro amor? Todo mundo fala muito isso. Puxa, eu lembro do meu primeiro amor, como se fosse algo que passou, né? Ficou lá no passado, né? Os crentes mais velhos, né, que estão saudosistas do início da sua caminhada de fé. Temos que voltar para esse início. Não podemos viver com esse pensamento no passado, como era bom o primeiro amor. Deus falava com a gente. Eu ouvia a voz de Deus, eu tinha prazer de vir na casa de Deus. Se hoje nós não sentimos isso, é porque a gente parou de buscar a santificação na nossa vida. E quando a gente para de buscar em Deus e permitir que o Espírito Santo atue em nossas vidas e seja gerado esse processo de santificação na gente, quando a gente para de fazer isso, acontece? Aos poucos você vai esfriando, aí quando você vê, você já não tem prazer mais nas coisas de Deus, você se afasta. Tem muita gente que está afastado, né, o termo que a gente usa muito dentro da igreja, tem muita gente que está afastado dentro da igreja. Tem uma música da banda, do grupo Voices, acho que é do Voices, uma música antiga, Perdido na Casa do Pai. Não sei quanto vai lembrar isso aqui, mas tinha uma música que tocava, falava dessa história, a pessoa está dentro da igreja, mas está perdida. Agora, tem outros que realmente saem literalmente do convívio de ser igreja, mas alguma coisa aconteceu lá atrás, e pode ter sido exatamente isso. Parou de permitir que Deus agisse na vida da pessoa. E sabe como que Deus age no processo de santificação? Quem tem celular aí na mão? Quem tem um celular aí? Dá uma zoiada no celular aí. O que tem de mais no celular hoje, no smartphone? Aplicativo. Tá certo também. Aplicativo. O que é um aplicativo? É um pequeno programa. Alguém se debruçou numa planilha e programou o aplicativo. Ele programa para que quando haja um pedido de ação, né, há uma ação, há uma resposta no mesmo nível. A pessoa programa lá, por exemplo, o relógio. Não tem um relógio? Todo celular tem um relógio, né? Aí você clica no relógio, você aperta no relógio, o que acontece? O relógio aparece. Então você comandou uma ação, que é clicar, é apertar, e ele responde automaticamente conforme o que você pede. Levando isso para a vida espiritual, para a questão do nosso contexto aqui, o Espírito Santo, ele age como um programador. Antes, a sua programação, ela estava feita de uma forma que a sua resposta, isso é, as suas atitudes, elas foram totalmente contrárias, elas se tornam totalmente contrárias à vontade de Deus. Tudo que a pessoa que não tem Cristo no coração, ou que está afastado de Jesus, tudo que ela faz, todas as decisões que ela toma, difere, é totalmente longe da vontade de Deus. É uma nova versão, né? Falou bem. É totalmente diferente. Lembra que eu falei que Jesus, ele te tira do mundo
né, que é o sistema corrupto que rege o nosso planeta, totalmente fora de Deus, e Ele nos traz para próximo dEle, a nossa vontade, as nossas decisões, as nossas escolhas, são tudo de acordo com a vontade dEle. Quando a gente permite que o Espírito Santo age em nossas vidas, Ele muda a nossa programação, Ele faz um upgrade, dá até uma outra mensagem, né? Upgrade de Jesus. Ele faz uma reprogramação na nossa vida, espiritualmente falando. Aí o que acontece? Todos os nossos resultados, as nossas respostas ao comando, ela é sempre de acordo com a vontade de Deus. Vocês entenderam isso? Quando você está num processo de santificação, você permite que Deus haja dentro de você, Ele muda você de dentro para fora. Quando você olha em Efésios, você pode abrir se quiser, Efésios 2, o livro de Efésios fala muito sobre isso, vez ou outra eu estou citando ele aqui, mas olha o que o livro de Efésios fala aqui no capítulo 2, no versículo, pode ser o 3, diz assim, ó, abre aí, 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, olha aí, ó, seguindo seus desejos e pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos uma nova vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. O que ele está falando aqui? Que antes nós vivíamos de acordo com a vontade da nossa carne, ainda não tínhamos sido reprogramados. Então as nossas atitudes eram de acordo com a vontade da carne. Nós tínhamos interesses, né? Tinham coisas que eram muito importantes para a gente. Só que depois que o Espírito Santo age em nossas vidas, ele nos reprograma, aí ele começa a mudar de dentro para fora. A Daniela acho que pregou isso no domingo, em Provérbios, não é? Confie no Senhor, né? Coloque no Senhor os seus caminhos, não é isso? E Ele vai direcionar os seus passos, algo assim, está lá em Provérbios 3, se não me falha a memória, desculpa se eu estiver errando o versículo, mas a ideia é mais ou menos essa, porque tem muita gente que vem para Jesus e fala assim, mas eu não posso nesse momento me entregar a Cristo, por quê? Porque eu tenho esse vício, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho essa inimizade, porque eu tenho esse defeito. Só que o sistema é inverso, você precisa vir exatamente como você está, colocar o seu coração diante dele, que ele vai entrar em você e ele vai alterar de dentro para fora. É assim que o processo de santificação se dá. Ele age em você e você começa a produzir isso. Porque se você pensa assim, eu vou esperar, dá tudo bem, quando eu estiver bem eu conserto isso, eu faço aquilo, eu volto naquilo. Se você for aguardar isso, querido, nunca você vai estar pronto, nunca. Você precisa usar aquele ditado popular, você precisa dar a faca e o queijo nas mãos do Senhor. Você precisa deixar que Ele conduza. Ai daquele que confia, né? Maldito é o homem que confia no seu próprio braço. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou conseguir e tal, legal, você ser positivista é legal, mas no mundo espiritual, você tem que entender que você não pode ajudar Deus, não dá. É Ele que faz o querer e o atuar, né, e o agir em você. Já diz lá, se não me falha a memória, em 1 Coríntios 7. Ele age em você, Ele trabalha em você, Ele muda você. E você precisa permitir que Ele faça isso. Agora, nesse processo de santificação, infelizmente nós teremos altos e baixos, não teremos? Teremos ou não teremos? Alguém aqui é perfeito? Ninguém é perfeito. Nós temos um processo de santificação que Deus trabalha em nós, só que no meio dessa caminhada até lá na eternidade, nós vamos errar. Só que enquanto você olhar lá para trás e você você lembrar que Cristo te resgatou, te justificou, você entende que você pode confessar o teu pecado e você continuar nessa caminhada. E é interessante que esses altos e baixos, ele nunca vai te direcionar para baixo, será sempre um crescimento, é gradativo. A conduta cristã, a caminhada cristã, se você estiver andando com Cristo, permitindo que Ele haja em você, você pode até pecar, você pode até ter alguns altos e baixos, mas esse crescimento, ele é sempre ascendente, é sempre para cima, é sempre no nível de crescimento.
Por exemplo, a gente falou aqui de definição de santidade. A gente sabe que dentro desse contexto de santificação, existe uma luta constante. Falei agora de uma possível queda que você pode ter. Você acha que Paulo era diferente de você? De jeito nenhum. Se você for navegar na Bíblia, você não precisa, se quiser deixar aberto, você pode até deixar aberto. Mas se você for navegar na Bíblia em Romanos, ali no capítulo 7, no capítulo 8, você vai ver que Paulo, ele começa a contar as experiências que ele tem. E ele chega num nível tão assim, né, de briga constante contra ele mesmo, que ele cita lá no capítulo 7, versículo 24, assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Por quê, gente? Paulo, ele vivia uma briga. Vê se parece com alguém aqui. Ele vivia uma briga. Ele tinha a sua natureza antiga, sua velha natureza, e ele tinha a sua nova natureza. A sua nova natureza, segundo o texto aí de Romanos 7, era resultante da salvação. E a velha natureza, aquele resquício de pecado que fica. E era uma briga constante. Tanto que ele fala: aquilo que eu não quero fazer, que é o pecado, eu faço. Mas aquilo que eu quero fazer, que é a vida santa, esse eu não faço. E fica aquela briga constante. É uma luta constante que ele fala em Romanos 7. Ele, como regenerado, ele tem prazer na lei de Deus, mas ao mesmo tempo os seus membros tornam ele prisioneiro desse pecado. E aí por isso que ele fala isso aí: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Paulo tem um costume de fazer uma dinâmica de pergunta e ele mesmo responde, uma pergunta retórica, né? Era muito utilizado lá nessa época greco-romana. Os gregos, as oratórias deles, eles usavam muito desse artifício. Eles faziam a pergunta e eles mesmos respondem. E Paulo responde. Ele não ficou só naquela depressa: ai meu Deus, eu tento fazer, mas eu não consigo, o que eu quero fazer, isso eu não faço, o que eu não quero fazer, isso eu faço, mas miserável homem que sou, quem me livrará? Aí ele responde, você vê em vários momentos. Por exemplo, em Romanos 8:31, e em outros versículos ele fala: mas o Senhor é comigo. Aí ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele próprio termina aquela oratória dele, nessa escrita dele, falando quem pode ajudá-lo a vencer. É uma luta constante. Que Jesus no nosso barco a gente vence. Existe uma diferença, gente, do ímpio, daquela pessoa que vive na prática do erro, que tem prazer, que é obstinado no erro, daquele que um dia teve um encontro com Jesus. Existe essa diferença. E a gente precisa entender isso. Se por acaso eu vivo na prática do pecado, eu tenho que voltar novamente lá. Eu tenho que reconhecer o meu erro e me entregar a Cristo. Porque se um dia você se entregou a Cristo e você vive na prática do pecado, tem algo errado. Não bate, entendeu? É igual água e óleo, não se mistura, não dá. Tem alguma coisa errada. Eu falei sobre as definições da santificação. Eu falei dessa luta da santificação e eu termino falando da manifestação de uma pessoa numa vida santa. São duas coisas que eu queria falar para você. Quando você vive o processo de santificação que começa lá no encontro com Cristo, na regeneração e vai até a eternidade, uma das manifestações disso está lá em Gálatas 5, que a gente falou aqui no domingo. O que é? O que está escrito lá em Gálatas 5? Está até em grego aqui, ó, no quadro. Vinícius, mira lá, pode mirar lá. Acho que dá para ver com a luz aí. É isso aí, ó. Gálatas 5, 22 e 23. Em Gálatas 5, Paulo, deixa eu ficar aqui perto aqui, fazer uma propaganda do seu desenho. Em Gálatas 5, Paulo, ele fala sobre as obras da carne, não fala? A partir de que versículo? 16? É isso?
Então ele fala ali sobre as obras da carne. Depois ele fala sobre o fruto do Espírito, não fala? Agora olha que curioso, não sei quantos de vocês perceberam, isso aqui são os frutos, né? É o fruto do Espírito, né? Em todas as suas, os seus índices aqui, em grego, né? Não vou arriscar, só falo o ágape, o resto eu posso errar na pronúncia. Mas você já percebeu uma curiosidade? Por que não está escrito frutos do Espírito? Já reparou que não está frutos? A gente tem o costume de falar frutos do Espírito, né? E a gente enumera. Mas você já reparou que não é frutos, é fruto. Sabe o que eu entendo disso, gente? Você já pegou uma fruta? Vou pegar o exemplo da laranja. Quem gosta de laranja aqui? Todo mundo gosta de laranjinha, né? Laranjinha, né? Você tem a laranja. A laranja ela é composta na parte interna de gomos. É isso que dá o nome? Gomos? Gominhos, né? Tem uns gominhos ali. Quando você pega uma laranja e ela não está inteiramente madura, partes dela é gostosa de chupar, né, de comer, é agradável, mas já chupou uma laranja que determinada parte dela é muito amarga, azeda? Já teve essa experiência, né? Todos nós tivemos. É mais ou menos assim na questão desse fruto do Espírito aqui do exemplo de Paulo. E eu vou explicar o porquê. Existem, no momento que você passa pelo processo de santificação, que o Espírito Santo age em você, ele começa a produzir em você mais gomos agradáveis, mais gominhos que que são suculentos, espiritualmente falando. Ele vai aprimorando você. Os gominhos amargos dentro da sua fruta, digamos assim, são as áreas da sua vida que não são totalmente tomadas pelo Espírito Santo. Esse processo de santificação é um processo de amadurecimento, que ele vai transformando aquela parte azeda, ou vai construindo outros gominhos, que são mais agradáveis ao paladar. Quer ver um exemplo? Você mesmo é um exemplo. Quantos de vocês aqui, antes de ter o encontro com Cristo lá atrás, tinham características que hoje você não tem mais? Você já parou para pensar nisso? E você ainda tem características que você ainda precisa trabalhar algumas coisas, não é assim? Isso é o processo de santificação. Então, Deus ele já criou novos gominhos agradáveis na sua laranja espiritual, digamos assim. E terão muitos mais gominhos que Ele ainda produzirá em você. Existem alguns compartimentos, né, da sua casa que o Espírito Santo ainda não domina completamente. Por isso que se faz necessário você permitir que o Senhor atue e haja na sua vida. Já dizia um teólogo famoso, que vários outros teólogos repetiram essa frase dele, que quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele te tira do mundo. Quando você passa pela santificação, pelo processo contínuo da santificação na sua caminhada cristã, Deus tira o mundo de dentro de você. Faz parte isso. E você não pode deixar de fazer isso. O Espírito Santo ele quer trabalhar dentro de você e mudar você. Ele quer te dar cada vez mais fruto do Espírito. Ele quer que você produza cada vez mais aquelas características do fruto do Espírito. Bondade, né, paciência, domínio próprio, benignidade e por aí vai, o amor. Ele quer produzir isso cada vez mais. Se você ainda não tem determinadas áreas disso, peça ao Senhor. Seja igreja, ore, leia, estude, medite, reflita na palavra de Deus. Permita que o Senhor entre no seu coração e faça com que isso seja um prazer para você, que venha de dentro para fora, que não seja algo obrigatório, que não seja um ritual religioso. A gente não pode encarar a caminhada cristã como um pacote de rituais religiosos, não é assim. A gente precisa fazer de coração. Michel, eu não tenho isso, então busque isso em Deus. Fale com Deus. A gente tem encontros aqui, por exemplo, de oração, que a gente bate papo antes de orar. E ali muitos irmãos saem daquele momento e falam, poxa, meu coração está mais leve, porque isso é ser igreja. Eu já falei isso em outras igrejas, já falei aqui também. Às vezes a gente fala assim, Michel, mas eu não tenho esse dom, eu não consigo pregar na frente, não consigo tocar uma música, não consigo pregar num ar livre. Mas quem disse que os dons são limitados a apenas isso? Eu não tenho dom de línguas, eu não tenho dom de profecia, eu não tenho dom de isso aqui. Mas quem disse que ser limitado só isso? Você pode sentar com um irmão e cumprir Tiago 5.
né, confessar os seus pecados uns aos outros para serem curados. Você abrir o teu ouvido, né, para que o irmão possa falar com você, você ouvi-lo, e assim o irmão abrir o coração, tirar o peso dos seus ombros, e você assim serve de bênção para aquele irmão. E Deus, ele tem obviamente desejo de fazer coisas muito melhores para a gente, mas nós precisamos nos colocar à disposição. Então, o fruto do Espírito é uma manifestação de uma vida santa, de uma vida santificada diante de Deus, e não é de perfeição, porque a segunda manifestação é que você vai querer viver uma vida sem pecado. Ouça, né, uma vida, você não vai viver sem pecar, mas você vai lutar, você vai guerrear por uma vida sem pecado. Sabe por quê? A santificação é um processo que você visa a perfeição, mas você nunca vai ser perfeito, você vai cair, você pode errar, você pode pecar. Mas João, ele nos dá uma palavra poderosa, e João é um exemplo de uma vida transformada. Lembra que eu citei você? João é das pessoas da Bíblia que teve a vida totalmente transformada. Ele não era o filho do trovão, ele não era um cara extremamente, né, estressadão, raivoso, ele e Tiago, irmão dele, mas aí Jesus, quando entrou naquele coração, o Espírito Santo trabalhou e se transformou no apóstolo do amor. Aí ele escreve João para a gente, tanto o Evangelho quanto a carta. 1 João 2, ele fala do pecado, e ele, resumindo ali o que ele fala em 1 João 2, ele fala assim, que, se eu fosse resumir com as minhas palavras, ele fala que nós não devemos pecar, nós não devemos viver no pecado, e ele está falando para a igreja, ele não está falando para aquele que vive na obstinação do pecado, no ímpio, mas aquele que teve um encontro com Jesus, está caminhando, está lutando, e de repente pratica uma falha. Ele falou, queridos, filhinhos, não pequem, não vivam no pecado, mas, traduzindo na minha linguagem, tá? Mas, se, né, você errar, né, dar um tropicão lá, né, se vez ou outra você falhar, creia, entenda, saiba que temos um advogado. Você pode dizer amém? Temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Por isso que lá em 1 João 1 ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Essa é a diferença. No processo de santificação, você pode errar, mas se você entende que aquele que te regenerou lá atrás, ele caminha contigo, e você pode confessar, limpar isso, zerar e continuar de novo. O problema é quando a gente estaciona. Esse que é o grande problema, porque se você teve uma transformação em Cristo, caminhou, poxa, lutou, venceu várias vitórias, abençoou várias vidas, chegou num determinado nível da sua vida, que possivelmente foi um desleixo espiritual que você teve, aí você caiu, vacilou, errou, aí você estacionou, aí você não foi mais até Deus, você não confessou pecado, você não se arrependeu, aí você estacionou, aí aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. John Burnier, lembra lá do peregrino? Foi um pastor batista, né? John Burnier, e ele preso, ele escreve o livro Peregrino, tem filme, já passei aqui na igreja, maravilhosa essa história, 1600 e Guaraná com rolha, e no filme Peregrino, quanto mais ele lê a palavra, lembra do que Vinícius falou aqui? Né? Que a lei serve para isso, para mostrar o quanto você é pecador, quanto mais ele lia a palavra, mais o fardo dele aumentava, que era uma corcova aqui que ele tinha, né, uma corcunda, né, um saco, né, de estopa que tinha aqui, e quando ele se apresenta diante da cruz de Cristo, e ele tem um encontro ali simbólico com Jesus, porque o filme é cheio de simbologia, aquela corcova cai, o fardo cai, Jesus o justificou, ele não era justo, ele não era santo, ele o santificou, é a graça, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, não vem de vocês, para que ninguém se glorie, é tudo de Deus, até o processo de santificação é o Senhor agindo em nós, não adianta fazermos rituais, propriamente dito, mas é uma ação de Deus que se dá mediante, obviamente, a tua disposição, e Ele trabalha em você, Ele reprograma você, Ele faz um upgrade no teu aplicativo espiritual, Ele te atualiza, e Ele faz de você, a cada dia que passa, uma nova criatura. A cada dia que passar, o Renan precisa acordar
e Jesus olhar para você: Renan, hoje você está justo diante de mim. Aí amanhã, Nadia acorda: Nadia, hoje você é justa diante de mim. Ela olha no outro dia seguinte, vem o Francisco, o Senhor olha para ele, para a Letícia, para todos aqui e fala assim: ó, hoje vocês são justos diante de mim, porque não é algo que vocês merecem, é pela minha misericórdia, é pelo meu amor, eu restauro vocês e levo vocês novamente para onde vocês estavam. É isso que Deus quer falar com a gente hoje. Não permita que as atividades do dia a dia, não permita que os problemas do dia a dia, não permita que as ansiedades do dia a dia, não permita que as dores de cabeça do nosso dia a dia venham nos afastar de Deus, mas que sejamos como a palavra que Paulo nos deu lá no finalzinho de Romanos 8, que nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos afastar do amor que está em Cristo Jesus, nada, nem se sua família te abandonar, nem se o seu cônjuge te abandonar, nem se você perder o seu filho, nem se você perder a sua filha, nada pode te afastar do amor de Deus. Ele te resgatou, Ele te santificou, Ele quer te santificar, Ele quer mudar o meu coração a cada dia que passa. Eu falei lá na igreja que nós pregamos no domingo, que eu estou numa constante mudança por Deus. Eu comecei em 85 de uma forma, e o Senhor me levou para um determinado nível agora em 2018, e eu não tenho a mínima ideia onde o Senhor vai me levar, como o próprio Francisco brincou, né? Não sei, quem é de Deus, o Espírito Santo, né? A gente não sabe para onde vai. O Senhor, Ele vai trabalhando a gente diariamente. Hoje eu posso estar falando aqui, quem sabe, com um futuro Billy Graham. Amém? Um futuro Billy Graham. Imagina, daqui a 50 anos eu velhinho, eu sabendo que o brother ali está pregando na alta cúpula do Kremlin, lá na União Soviética, ou lá em Washington, D.C., lá no Capitólio. De repente, Renan, daqui a uns 50 anos, ou até menos que isso, né, está aí nas TVs pregando o Evangelho, ajudando a salvar várias almas. Joana, então, nem se fala. Recebo. E todos nós aqui, a gente não sabe onde Deus vai nos levar, a gente não sabe. Agora, tudo vai depender das nossas atitudes no dia de hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã eu vejo isso. Não faça hoje. Se santifique hoje e o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos aí agora e a gente vai fazer esse momento de oração. O pessoal que assiste a gente também da mesma forma, coloca teu coração diante de Deus, coloca a sua vida diante de Deus. Rafael vai soltar uma music aí, se ele puder, um instrumental, e eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. É uma dinâmica sua, eu sei que você já orou aqui, a gente fez um momento de oração, mas aí fala especificamente de você, se por acaso você ainda não falou. Lembra como você era antes do teu encontro com Jesus, e veja como você está hoje. Agradeça a Deus pelo que Ele mudou em você, e peça para que Ele mude mais, peça para que Ele altere mais, peça para que Ele trabalhe mais ainda em você, peça para que Ele transforme ainda mais a sua vida. Faz essa oração, permita que o Espírito Santo trabalhe isso em você, que Ele mude isso em você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Michel, preciso consagrar algumas áreas da minha vida. Poxa, coloque isso aí diante do Senhor. Como símbolo, se você quiser, fica de joelhos. Fala: Senhor, preciso consagrar essa área aqui. Coloca diante do Senhor e começa a agir. Começa a agir. Fala: Senhor, eu sou muito frágil nessa área. Essa área aqui me leva a pecar constantemente. Coloca ela diante do Senhor. Disponibiliza essa situação. Coloca essa chaga, essa enfermidade, essa ferida diante do Senhor. Tem muita gente que é levado pelo ódio. Cuidado, o ódio é como se fosse uma comidinha para nojeira, como se fosse o churume do lixo que atrai a mosca. Os demônios, eles vêm assim, famintos, através dessa questão do ódio. Coloca isso diante do Senhor, fala: Senhor, me ajude a vencer esse negócio, vença por mim, até melhor dizendo, aplique o sangue de Cristo nesse lugar, trate isso em nome de Jesus. Se queremos uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Sejamos santos, sejamos separados. Não é ET de Marte no planeta, não. Estaremos nesse lugar iluminando, estaremos nesse lugar transformando.
mudando as pessoas pelo poder da palavra, mas separados por Cristo. Você vai estar num lugar, você vai ser convidado para ir para um lugar, você com sabedoria, você vai orar a Deus: Senhor, eu posso ir nesse lugar? Meu filho, pode. Nesse lugar específico você pode, vai lá. E você vai estar lá, você vai ver que vão ter pessoas ao redor, e você vai ser ali vai ser como se fosse mais um ali. Mas no fundo, existe um poder, existe uma unção em você, e as pessoas vão perceber isso. Agora, vão ter lugares, óbvio, que o Espírito Santo vai falar para você, mediante as suas fraquezas, as suas limitações, que o Espírito Santo vai falar assim: meu filho, não vai hoje nesse lugar não, se desvia. É isso que é ser santo, é isso que é viver um processo de santificação, é você permitir que Deus age em você e se comunique com você, fale. Ele é um Deus de relacionamento, Ele quer ter relacionamento conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos a igreja, as pessoas que nos ouvem. Senhor, vivemos num mundo muito difícil, muito complicado. As igrejas espalhadas no nosso Brasil, em todo o mundo, elas vivem numa vida dupla. Muitas pessoas dentro da igreja praticam determinados rituais religiosos, exercícios religiosos, mas no seu dia a dia têm uma vida totalmente contrária à Tua palavra. Muitos estão na igreja, nem praticam nada, estão ocos e precisam de uma restauração do Senhor. É essas vidas que eu coloco diante do Senhor, é cada um que está aqui nessa igreja diante do Senhor, aqui na Igreja Batista Nova Esperança, é cada um que nos ouve, Deus, pela internet. Nós colocamos em Tuas mãos, que haja uma vontade, um interesse de se colocar diante do Senhor. Deus, abre esses corações, para que o Senhor possa penetrar e mudar, para que o Senhor possa transformar, que não possamos nos conformar com esse mundo, que não possamos, ó Pai, nos emoldar com esse mundo, mas que possamos viver com a nossa mente sendo renovada a cada dia, sendo transformado de glória em glória, permitindo que o Senhor haja em nós, tanto o querer quanto o efetuar, que possamos emanar, fluir os frutos, o fruto do Espírito, todos aqueles que estão lá dentro do fruto do Espírito, que possamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Sabemos, ó Pai, que viveremos momentos de dor, de luta, de possíveis quedas, mas que o Senhor esteja ali nos reerguendo, que possamos estar constantemente nos lavando no sangue do Cordeiro, e estejamos, ó Pai, prontos, prosseguindo para o alvo. Paulo sabia disso. A Tua palavra diz que o Teu servo Paulo sabia disso. Ele errava, ele tinha um espinho na carne, mas ele prosseguia para o alvo. Ele tinha certeza da sua salvação. Ele sabia, Pai, que o Senhor era fiel para guardar o seu tesouro até aquele dia. Então ele seguia, mesmo miserável homem que ele era, ele continuava. Então que possamos continuar. Nos abençoe, Deus, e nos guarde, nos protege e nos cubra com Teu sangue, e que tenhamos, ó Pai, um restante de semana abençoado pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que abençoe cada um de vocês, e que estejamos em paz. É a paz que Jesus pode dar, hein? É a paz que Jesus pode dar, porque a paz que Jesus dá não é só ausência de guerra, é a paz em meio à guerra. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.